Show de bola! Agora vamos para a nossa aula 2, que são aspectos técnicos do SISU. Como jogar... Opa, será que deu para ouvir agora? Acho que passou um carro da polícia aqui, uma sirene, enfim. Aspectos técnicos do SISU, como jogar o jogo dentro das regras. Vamos embora? Vamos embora. Primeira coisa que nós vamos falar. Dentro das regras nós temos um cronograma. Então, qual é o nosso cronograma? As inscrições. Aqui, todas essas imagens aqui são do edital, tá? Inscrições de 22 a 25 de janeiro. O resultado será no dia 30 e a matrícula do dia 1º ao dia 7 de fevereiro. Fechou? Show de bola. Pessoal, agora uma parte muito importante, extremamente importante. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Preciso que você preste muita atenção em mim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você que está assistindo, preste atenção aqui. Do dia 22 de janeiro ao dia 25 de janeiro, nós temos que concentrar as nossas energias para um padrão de organização muito, assim, focado, tá? A gente precisa ser extremamente organizado nesses dias para pesquisar as informações corretas na hora correta, para tomar as melhores decisões sobre onde colocar a nota, como testar a nossa nota, como identificar e como avaliar o comportamento gráfico dentro da realidade de cada universidade. Por quê? Vamos lá. Primeiro, prévias parciais, onde colocar a nota, quando não colocar a nota. Beleza, dia 22 vai começar o jogo. Você vai fazer as suas primeiras escolhas e você vai aguardar o resultado no dia seguinte. Que resultado? Da primeira prévia, né? Da primeira parcial, do primeiro corte. Vou explicar. No dia 22 de janeiro não tem nenhuma nota. Não tem, simplesmente não tem. Tá tudo zerado lá. Não tem nota de corte. Dia 22 é você que vai colocar a sua nota lá. Você vai selecionar a sua modalidade e você vai colocar a sua nota. Até 11h59 e 59 segundos. Virou a noite, não precisa nem ficar esperando acordado. Eu sei que é difícil, que a gente normalmente fica esperando, mas não precisa. Virou a noite, porque ele normalmente nem atualiza. Demora, ela vai atualizar, às vezes nem abre, o SISU vai abrir lá pro meio-dia. Enfim, nem se preocupa. É difícil, não tô falando nem se preocupa, mas a gente se preocupa bastante. Inclusive eu mesmo fico lá atualizando. Vamos lá. Você vai fazer as suas primeiras escolhas e espera. No dia 23 vai ser divulgada a primeira prévia. Como essa prévia já é alta, B, já é baixa, é a prévia... Normalmente, essa prévia é a prévia mais próxima do resultado final. Normalmente. De todas as universidades, não de todas. Mas de algumas é a prévia mais próxima. Ela e a segunda prévia. Normalmente a terceira, às vezes, dá uma quebrada, tá? Mas, assim, essa primeira prévia serve para quê? Ela normalmente é uma prévia baixa. É uma prévia que vem um pouco abaixo da média. No sentido de, vamos trazer em números práticos aqui? Vamos trazer em números práticos. É uma prévia que, digamos, que nessa primeira prévia... Opa! Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Nessa primeira prévia, normalmente, digamos assim, ó, primeira prévia vai vir, sei lá... Tô dando exemplo, tá, gente? 790 lá na ampla concorrência, tá? Na segunda vem uns 798, tá? Na terceira normalmente vai vir aí, ó, uns 795,5. E no dia do resultado final vai vir algo assim, ó, 796,5, por exemplo, sei lá. Normalmente sobe um pouquinho, às vezes diminui, mas assim, tá sempre nessa faixa, tá? Normalmente tem essa mudança tão alta, não tão alta, né? Eu tô exagerando só pra gente conseguir, como é que eu posso dizer, tornar de forma mais didática a explicação. Mas assim, é só pra gente ter uma base, uma noção do que está acontecendo, tá?
Normalmente é assim o comportamento gráfico das notas. Deixa eu voltar lá. Deixa eu botar tudo aqui de novo. Pera lá. Porque normalmente, olha o que acontece, né? A nota, ela faz bem assim, ó. As notas, elas vão fazer assim, ó. É um comportamento gráfico que existe muita resistência. Ela vai ter uma resistência mínima aqui, ó. Que é esse 790, ela vai ter essa resistência mínima aqui. Esse 790. Depois ela vai subir muito. Por exemplo, tá? Tô dando exemplo. Ela vem para esse 798, bem aqui, ó. Dentro dessa realidade, a próxima prévia, ela normalmente oscila aqui no meio. Tá? Ela normalmente oscila aqui no meio. E a tendência é que essa nota, ela venha descendo, né? Essa última nota aqui, ó. Ela comece a descer como se fosse voltar para a primeira prévia, mas sobe. Opa, subiu muito. Ela sobe, mas bate nessa resistência. E aí ela desce um pouquinho e fica bem aqui no meio de novo. Tá? A B, de onde é que você está tirando isso? Isso aqui é análise gráfica, comportamento gráfico, tá, gente? Sempre vai acontecer isso? Não, não é sempre, em toda. Não existe uma regra universal sempre, não. Aqui a gente tem que saber analisar graficamente a tomada de decisão. Então ela sobe, mas normalmente tem essas resistências aqui que são muito fortes. Essas notas aqui são muito fortes. Essa primeira e essa segunda aqui são bem fortes. Ela pode subir um pouco mais, acima dessa segunda aqui cai, um pouco abaixo, mas normalmente são resistências muito fortes. Tá ok? Vamos voltar aqui para outra tela. Fechou. Então assim, dia 22 a gente seleciona as primeiras universidades. No dia 23 sai a primeira prévia. Você pode ou não alterar suas opções. Você pode testar ou não, pode permanecer na mesma, testar sua posição, se você estiver fora das vagas, ver em que posição você está, se você vai subir na lista de espera ou descer. Dia 24, segunda prévia, segunda parcial. Você pode ou não mudar as suas opções. No dia 25 é a terceira e última prévia, né? Porque no dia 30 é o resultado já. Então, no dia 25 é a terceira prévia. Você pode alterar ou não, mas é o dia de tomar a decisão, de fazer a escolha definitiva. O sistema vai fechar 23, 59, 59 segundos. E não vão ser liberadas mais prévias, tá? Esse aqui é o nosso cronograma do jogo. No dia 30 sai o resultado na chamada regular. Tranquilo? Na prática, são 3 prévias em que você conseguirá analisar e compreender o comportamento gráfico das notas, visando a melhor tomada de decisões possível dentro do seu campo-alvo. Se você não lembra o que é campo-alvo, volta lá na aula 1, trabalhar durante todo o processo seletivo. Aqui era como eu gostava de me organizar, tá? Um exemplo prático. Eu montava uma tabelinha no Excel, no Google Sheets, né, que é o Google Tabelas, Google Planilhas. Eu escrevia o alvo, faculdades públicas de medicina no Rio Grande do Norte ou Nordeste. Eu colocava as universidades que eu ia olhando, a minha nota, média aritmética, a minha nota com peso, aí eu colocava. Aqui eu colocava a minha nota, né, que era o dia 22, eu colocava a minha nota, se ela era aritmética ou com peso. Botava a variação, que era antes das mudanças no bônus, né? Na UFCG, na UFPB. E aí aqui eu colocava já, lançou a nota no dia 23. Aqui eu colocava a nota no dia 23. E depois eu marcava, né? Com verde ou vermelho, se eu ficava dentro ou fora das vagas. E aqui a variação, o quanto subiu ou diminuiu comparado à minha nota. Tá? Comparado à minha nota. Então aqui era a minha nota. Aqui a primeira prévia, aqui o quanto está diferente da minha nota para a primeira prévia. E aqui eu colocava mais 5 pontos, eu estou acima 5 pontos, ou então menos 10 pontos, eu estou abaixo 10 pontos. Tá ok? Mesma coisa, aqui no dia 24 eu colocava a segunda prévia e aqui a variação comparando com a prévia do dia anterior. Por quê? Para exatamente fazer todo aquele estudo, vamos voltar aqui, fazer todo esse estudo aqui
da análise gráfica. Se a nota está subindo, batendo na resistência, descendo, subindo, o que está acontecendo aqui dentro? Eu lembro de um exemplo muito vivo na minha memória, que era o exemplo da UFRB, que era o exemplo da Unipampa, que era o exemplo da UFPEL e da Unipampa, né, que foi quando eu passei. Vou dar um exemplo bem simples aqui. A universidade ficava fazendo assim, principalmente quando a universidade é regional, tá? Públicos-alvos. Deixa eu voltar aqui. Públicos-alvos. Público-alvo não, né? O alvo da universidade, né? Ou seja, o alvo sobre a região, ou o alvo sobre a universidade específica, ou o alvo sobre um estado específico, enfim. Eu fazia todo o estudo baseado no alvo. Ou seja, já fiz comparando o FMT, tá? Já fiz comparando o FMT, Cuiabá, Sinop, o FR, que é Rondonópolis, aí eu fazia, tá? Vamos analisar dentro dessa região como é o comportamento gráfico. Aí lá no Rio Grande do Sul, que tem várias, fazia da mesma forma. Tinha que ir fazendo esse acompanhamento. Por quê? Porque muitas vezes na região o comportamento gráfico que você vê é o seguinte. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Opa. Calma que eu não sei o que eu fiz aqui. Muitas vezes o que nós vimos bugou tudo, né? Mas deixa só eu colocar aqui um pincel aqui. Muitas vezes o que nós vimos dentro da universidade era como é que eu posso falar? O comportamento gráfico da seguinte forma. Vou pegar o exemplo da FMT, Cuiabá, né? Sinop e a UFR. Então, o comportamento gráfico dessas universidades era basicamente assim, ó. Quando Cuiabá subia, Cuiabá, digamos, começou lá em cima. Sinop começou aqui no meio e Rondonópolis estava bem aqui embaixo. Presta atenção, isso aqui é importante, tá? Eu estou dando um exemplo, mas isso aqui se aplica em várias outras regiões e em várias outras universidades. E aí, tá, essa aqui foi a primeira prévia. Na segunda prévia, olha o que acontecia. Cuiabá diminuía, Sinop aumentava, Rondonópolis aumentava. E normalmente Rondonópolis chegava a ficar até maior do que Sinop e do que Cuiabá. A B, como assim? Por que isso? Por que isso aqui acontecia? Porque é o medo, né, gente? As pessoas, principalmente medicina, elas não querem, muitas vezes elas não se preocupam onde elas estão colocando a nota. Elas simplesmente querem colocar a nota porque elas estão desesperadas para passar, entendeu? Elas já não aguentam mais estudar para isso aqui. Então, as pessoas iam jogando a nota. Onde é que está a menor nota? Ia jogando. Beleza. E aí, na terceira prévia, acontecia a seguinte coisa. Cuiabá voltava a aumentar. Sinop mantinha ali sua posição, mais ou menos. Rondonópolis caía de novo. Minha pergunta para você é, no final do SISU, o que é que acontece aqui? Volta para a segunda prévia? Mantém a terceira prévia? Vai para a primeira prévia? O que é que acontece aqui? E aí? O que é que vocês acham que acontece? Fica como se fosse um meio termo, sabe? Então, assim, não chega necessariamente de volta para a segunda, não volta necessariamente para cá, mas não se mantém tão alto assim também não. Porque as pessoas ficam assim, meu Deus, e agora? Cuiabá subiu de novo, Rondonópolis desceu. As pessoas pensam da seguinte forma, bom, é isso, vou jogar para Rondonópolis de novo. Aí no desespero vai e joga para Rondonópolis de novo. Sempre. Não, gente, tem que saber que nem todas as pessoas vão pensar assim. Mas algumas vão. Então, algumas, meu Deus, Cuiabá subiu de novo, vou jogar para Rondonópolis, que é onde eu tô garantido lá. Aí joga a nota para Rondonópolis.
Claro, existem outros aspectos que nós vamos falar na aula 4, que é a aula de tomar decisão, que vai impactar diretamente nisso aqui. Ou seja, bom, Cuiabá, né? Cuiabá é uma capital, tá? Cuiabá é uma capital. Então, isso interfere muito, tá? Interfere muito. Cuiabá ser uma capital, Cuiabá ser centro, Rondonópolis ser mais afastado. Então, Cuiabá é uma capital. Como é a qualidade de vida em Sinop? Como é a qualidade de vida em Rondonópolis? Como é... Entende? Então, assim, na tomada de decisão, existem muitos outros aspectos além do gráfico comportamental das notas. Mas esse tipo de comportamento existe. Você tem que saber se o seu concorrente está desesperado para passar. Assim como você. Então, você tem que ter paciência. Por que ter paciência, B? Vamos lá, vou explicar agora um pouco da minha história. Com certeza a gente vai comentar sobre isso novamente nas próximas aulas. Mas é o jogo sendo jogado como ele é. Quando eu passei, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Quando eu passei, vou dar um exemplo. Vou jogar aqui as notas aleatórias. É como se a nota de corte, eu estava muito perto, tá? Eu estava muito perto de passar na UFPEL. Então aqui, UFPEL. Sendo que Larissa estava mais próximo de passar na Unipampa. Tá? Vamos separar aqui. UFPEL, Unipampa. E aí, por serem universidades regionais, né, eu ficava analisando o comportamento gráfico da UFPEL, da FURG, da UFSM, de Passo Fundo, se não me engano é o UFFS, enfim, ficava analisando todo o comportamento gráfico dessas outras universidades. E você via lá que quando uma subia, a outra descia. Outra subia. Aí depois essa aqui descia. Essa aqui subia. E ficava nisso. Tá. Isso foi vendo, né, o comportamento gráfico das notas. E no final era como se minha nota fosse assim, ó. É como se a nota de corte aqui fosse um 794. Tá? É como se a nota aqui fosse um 794. E a minha nota fosse um 791. E a medicina é assim, né? Tipo, cada vírgula conta. Então, assim, depois da vírgula, isso aqui, ó, muda muito o jogo. Você vê muitas pessoas tendo muita diferença depois da vírgula. Tipo, vírgula 34, vírgula 33, vírgula 32. Não é incomum. Inclusive, a minha colega que passou depois de mim tinha vírgula 01 de diferença para mim, tá? Então, para vocês terem noção. Enfim. E aqui era como se tivesse, desse outro lado, um 797. E a minha nota também, 791. Vírgula. Sendo que aqui eu era o primeiro da lista de espera. Aqui eu era o 11º. Olha a diferença, né? Sendo que a nota ficava nisso. Quando uma estava alta, a outra baixava. Uma baixava, a outra subia. E no final, no dia de tomar a decisão, eu disse assim, pai, eu vou deixar minha nota na Unipampa. Por quê? Porque vai todo mundo desesperado mudar a nota para a UFPEL, para a FURG, para qualquer outro. Porque essas 11, 10 pessoas que estão aqui na minha frente, elas estão desesperadas, elas estão muito próximas de passar, elas estão vendo que estão longe aqui na Unipampa e vão tentar deixar em uma mais próxima. Porque assim, se eu estava em primeiro na lista de espera da UFPEL, mas eu estava em 11º aqui, com certeza as pessoas que estavam aqui na Unipampa, elas sabiam que na UFPEL, ou não é nem que sabiam, mas elas, olha, estou numa posição 8, 9, 7 pessoas na minha frente. Eu vou na UFPEL, que pelo menos eu fico mais próximo da lista de espera. E aí eu pensei, bom, esse pessoal vai querer concorrer diretamente nessa lista de espera aqui que está menos concorrida, entre aspas, né? E aí eu disse assim, não, vou colocar a Unipampa com... Isso aqui é tudo tomada de decisão, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Vou deixar a primeira escolha a Unipampa e segunda escolha aqui. Por quê? Porque se eu passar em primeiro na Unipampa, pelo menos eu vou estar mais perto de Larissa, concorrendo na lista de espera em uma universidade que Larissa já passou. Larissa estava bem garantida, estava bem dentro das vagas mesmo.
A segunda opção é, vou deixar o UFPEL, que aí eu vejo em qual colocação vou ficar. Mas, se eu deixar primeira opção como Unipampa, e essa galera sair da minha frente, tem uma chance de eu passar direto. Por quê? Porque vai que, né, um milagre acontece, senão eu já ia ter que escolher em qual lista de espera ficar. Gente, moral da história. O que foi que aconteceu? Moral da história, foi o que aconteceu. Todo mundo desesperado, todas aquelas 10, 11 pessoas que estavam na minha frente, simplesmente saíram da minha frente. Elas saíram. Simplesmente elas saíram da minha frente. Elas escolheram outra universidade. E eu saí de um 11º na lista de espera para um aprovado na chamada regular como corte. Eu fui o último colocado na chamada regular da Unipampa, que eu tinha deixado como primeira opção. Deixei como primeira opção porque eu sabia que se eu passasse, se tivesse a chance de eu passar, já que estava o comportamento gráfico de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando uma subia, outra descia, uma subia, outra descia, uma subia, outra descia. Eu sabia que se eu deixasse aqui como primeira opção e eu passasse direto, seria bônus. Se não, teria lista de espera, mas seria um bônus. E foi dito e feito. Passei direto na Unipampa, passei junto de Larissa e estamos aqui contando a história. Inclusive tem um post no nosso Instagram falando sobre isso, tá? Então, moral da história: comportamento gráfico impacta sim. Jogada psicológica impacta sim. Você saber que seu concorrente está desesperado por uma vaga impacta na hora de você tomar a decisão de onde você vai deixar a nota. Se num lugar que está com a nota maior que a sua ou num lugar que está com a nota menor que a sua. Claro, gente, eu pelo menos coloquei logo Deus em primeiro lugar, minha fé. Deus, faz um milagre. 10, 11 pessoas sumiram. Claro, estava no meu tempo de ser aprovado. Deus permitiu tudo isso. Mas assim, comportamento gráfico, tomada de decisão, tá? É muito importante saber disso. Imagina, 10, 11 pessoas que estavam na minha frente, também não estavam dentro das vagas. Elas olharam e disseram, poxa, tem outras faculdades que estão com a nota parcial menor. Vou colocar minha nota lá, porque aí pelo menos eu fico mais próximo de uma lista de espera. E eu que estava a uma vaga da lista de espera, joguei minha nota para outra universidade, coloquei essa outra universidade como primeira opção e fui aprovado de forma direta. Tá? Então é muito importante toda essa jogada de cintura. E ter toda essa organização aqui para tomar as decisões. É muito importante nós entendermos dentro desse jogo que existem linguagens diferentes, né? Existe a chamada, que envolve a lista de espera, ou seja, a chamada regular é a primeira lista, e tem as outras chamadas que são a lista de espera, e tem a entrada, que é a quantidade de alunos que ingressaram de fato. Ou seja, um aluno que foi chamado, ele não necessariamente entrou naquela universidade. Como assim, AB? Porque muitas vezes não fazem a matrícula, a documentação deu errado, então assim, não necessariamente chamada e entrada são a mesma coisa. Então, por exemplo, foram chamados 50 alunos, entraram 40. Tem 10 vagas ali que é para outras chamadas. E a chamada e a entrada possível. Mais uma vez, meu Deus, errei aqui. Agora vamos para algumas perguntas, duas, né, que são muito interessantes. Vale a pena deixar em apenas uma universidade no último dia? Eu posso escolher mais de uma opção na hora de selecionar a lista de espera? Vamos comentar sobre isso agora. Vale a pena deixar em apenas uma? É uma estratégia ousada e válida, beleza? É uma estratégia totalmente, extremamente ousada e válida. Por quê? Imagina, a sua única opção, digamos assim, a sua principal opção é passar na... Vou usar o UFRN. É passar na UFRN. E aí você olha, você está em
de 100 vagas, de 50 vagas na ampla concorrência, por exemplo. Vamos mudar aqui o quadro. De 50 vagas, 49, né? Na verdade, ali, se eu não me engano, agora a ampla concorrência tá 49 vagas, você tá em 50. Sendo que na UF, não sei, vamos pensar aqui numa que ainda não tem um bônus específico. Vou colocar aqui, colocar na Unipampa, pronto. Sendo que na Unipampa, que é no Rio Grande do Sul, extremo sul do país, você está aprovado. Tá? Você está aprovado, você está lá em 6º lugar. Você está em 6º, está aprovado. Aqui você está aprovado. No último dia de SISU aqui você está aprovado. E aí? Ir para o extremo sul do país ou arriscar ficar numa lista de espera? Estou em 50 aqui. E são 49 vagas. Vale a pena? Depende da realidade de cada um. Né? Estou disposto a arriscar? Será que eu vou ser chamado? Será que eu não vou ser chamado? Então, assim, é analisar, é fazer pesquisas, é investigar, tá? O quanto chamou na última lista de espera? Chamaram chamaram duas, chamou uma pessoa, foram chamadas 2 pessoas, ok? 3 pessoas, onde é que rodou mais, onde é que rodou menos, onde é que chamaram mais, onde é que chamou menos, tá? Mas é uma estratégia válida, porque entre ir para o extremo sul do país, eu prefiro arriscar ser chamado na próxima chamada, na próxima lista de espera. Na segunda chamada, na terceira chamada, na quarta chamada. Eu prefiro arriscar. Então é um risco, mas é um risco calculado. É um risco que você está dizendo assim, bom, é possível, vamos comparar aqui com as outras chamadas. Rodou 1, 2, 3 pessoas, é possível, vou arriscar, tá? É uma estratégia totalmente válida. É a universidade dos seus sonhos, é o lugar em que está a sua família, você tem condições de arriscar, ou seja, psicológica e emocionalmente você tem condições de, se não der certo, você vai estudar novamente, ou você vai tentar participar de outros processos seletivos. Então, assim, é toda uma avaliação biopsicossocial, né? Você avaliar junto à sua família, você avaliar junto a você mesmo, internamente, você avaliar as suas próprias condições. Mas, de fato, é uma estratégia válida. Entre ir para o extremo sul do país ou para longe da minha família, para outro estado, não tenho condições financeiras, não tenho condições emocionais, tá? Eu prefiro arriscar aqui uma vaga. Bom, eu já tive colegas que fizeram isso e deu certo, tá? Sempre dá? Nem sempre. Eu já tive colegas que eram o primeiro da lista de espera e não chamaram. Então, assim, é bom nós estarmos cientes de que tudo pode acontecer. Beleza? Mas é uma estratégia válida, ousada, mas válida. Principalmente quando você está lá. Por exemplo, eu dei o exemplo que você está fora das vagas. Mas imagina lá que você é o 49. Opa! Digamos que você é o 49. E aí, jogador? Jogadora? Você é o 49. E aí? Você tiraria essa segunda opção aqui? Primeiro que, pela regra, se você está sendo classificado aqui, você não consegue ver a sua posição na outra opção, né? Então aqui você já não saberia que você é 6º lugar, mas pela nota de corte que aparece no site, você saberia que você está aprovado. E aí? Será que você arriscaria tirar da segunda opção e deixar só na primeira? Bom, é uma estratégia ousada, mas muito válida, principalmente se você está muito perto, tá? Principalmente se você está muito perto. Vale a pena, B? Olha, depende da realidade de cada um, mas é uma estratégia válida, sim, tirar da segunda opção para não correr o risco de você perder a chance de participar da lista de espera da universidade que é dos seus sonhos, por exemplo. Tranquilo?
E sobre a lista de espera, você só pode manifestar interesse em apenas uma das opções que você selecionou, tá? O candidato selecionado chamado regular em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado. Ou seja, digamos que você... Vamos voltar lá para o exemplo. Digamos que você não quis arriscar, né? Digamos que você deixou aqui a segunda opção. Você estava em 50 e deixou aqui a Unipampa como opção. No final das contas, você ficou aqui em 50, mas você passou na Unipampa. E agora? Não vou fazer a matrícula porque eu quero ficar na lista de espera. Já era. Já era. Foi aprovado? Já era. Fazendo a matrícula ou não, não pode concorrer na outra opção. Não pode concorrer. Fechou? Agora, terceira e última aula, é a aula mais importante, é a aula sobre tomadas de decisão. Nós vamos retomar muitas coisas sobre as quais nós já falamos, mas é simplesmente a aula mais importante. Eu preciso que você esteja comigo agora, você que está assistindo. É a aula mais importante. Te vejo daqui a pouco.